Bom dia, eu sou Leonardo Atushi, editor do site Brasil 247 e da TV 247. Eu decidi gravar esse vídeo hoje, 15 de maio de 2018, porque esta foi a data escolhida por Michel Temer para celebrar 2 anos de governo, que na verdade são 2 anos de golpe. Um golpe que, como vocês sabem, arrasou a economia brasileira e liquidou a imagem do Brasil no mundo. Sobre esse ponto, dias atrás, eu apresentava o programa Bom Dia 247. E um amigo do Canadá colocou o seguinte ponto. Disse ele, é cada vez mais difícil explicar aqui, fora do Brasil, o que se passa nesse país. E eu tentei fazer um resumo que algumas pessoas gostaram e que disseram que seria interessante refazer um vídeo isolado para que pudesse ser compartilhado. O que eu disse a ele? Bom, meu amigo, se você quiser resumir o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e por que é tão difícil explicar o golpe dos ladrões contra a presidente honesta, é preciso voltar um pouquinho mais no tempo. Em 2014, quando a presidente Dilma Rousseff venceu a eleição presidencial, ela não tinha maioria no Congresso, assim como não tinha em 2010. Ela elegeu, as forças de esquerda elegeram cerca de 110 deputados num Congresso que tem mais de 500 parlamentares. Portanto, era necessário fechar alianças com setores da direita conservadora. No parlamento, esses partidos, em geral, no modelo brasileiro do presidencialismo de coalizão, eles cobram um preço muito alto por essas alianças. Exigem a ocupação de cargos, de ministérios, disso, daquilo mais. Um dos principais articuladores desse modelo é exatamente o Temer. O Temer e aliados como Henrique Alves, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima. Então, desde o começo, a presidente Dilma esteve cercada pelos mais perigosos políticos deste país. Políticos que se especializaram nos últimos anos em assaltar o Estado, valendo-se dos votos que eles conseguem controlar no Estado. Com Eduardo Cunha, esse modelo atingiu o seu apogeu. O Eduardo Cunha se tornou o grande chantagista da República, que vivia tentando colocar a faca no pescoço da presidente legítima e honesta. Bom, quando o Eduardo Cunha se elege presidente da Câmara dos Deputados, a situação se torna absolutamente crítica. A Dilma, ao longo do seu primeiro mandato e também no comecinho do segundo, ela vinha tentando conter esses espaços da corrupção do MDB. Por exemplo, um contrato de 800 milhões na Petrobras, ela reduziu pela metade. Contrato que foi foco de uma operação recente contra aliados do Michel Temer. Ela também demitiu Gedel Vieira Lima da Caixa Econômica Federal, tomou várias decisões contra aliados do Temer. Por exemplo, a demissão também do então ministro da Agricultura, Wagner Rossi. No entanto, à medida em que a Dilma ia fazendo a sua faxina, os seus aliados, que na verdade eram grandes amigos da onça, iam preparando o terreno para a deposição que efetivamente aconteceu no dia 12 de maio de 2016. E aí você me pergunta, bom, mas como é que a população brasileira, em nome do combate à corrupção, colocou os maiores corruptos do país no poder? Isso só aconteceu porque no Brasil existe uma coisa única no mundo, que é praticamente um monopólio dos meios de comunicação, no poder de algumas poucas famílias, especialmente da Globo. Esses meios de comunicação que foram também, na verdade, que aproveitaram esse momento de fragilidade política da presidente Dilma, que era cercada pelos chantagistas, para tentar impor a sua agenda. Então o que eles fizeram? Eles sequestraram o poder judiciário, eles alimentaram uma massa gigantesca de manifestoches para que essas pessoas saíssem às ruas em nome do combate à corrupção. Corrupção que era justamente fruto da chantagem dos grupos que foram colocados no poder. Quem saiu às ruas de verde e amarelo naqueles anos 2015, 2016, 2014, no fundo acabou servindo como massa de manobra para que fossem colocados no poder os G10 do governo Temer. Gedel que apareceu recentemente num bunker aí de 51 milhões de reais. Então quando você soma a natureza perversa do PMDB, que hoje se chama MDB, o poder de chantagem do Eduardo Cunha, a capacidade da Globo e outros meios de comunicação de criar os manifestoches, e soma a tudo isso também o interesse geopolítico internacional
de reconverter o Brasil em colônia, né, uma vez que o Brasil poderia se transformar numa grande potência econômica, descobriu as maiores reservas de petróleo do mundo, você tinha todo um ambiente, a tempestade perfeita, para que o golpe fosse executado. De um lado, Estados Unidos, principalmente, olhando o Brasil. Bom, o Brasil precisa abrir mão dessas reservas de petróleo, né? A presidente Dilma Rousseff enfrenta uma situação de fragilidade no Congresso. Globo com seus interesses próprios, precisamos alimentar os manifestoches para varrer a esquerda do mapa. Bom, feito isso, a consequência foi o afastamento dela no dia 12 de maio, né, de 2016, mas tudo que tem acontecido nos últimos 2 anos tem sido extremamente pedagógico, né? O Brasil aprendeu a duras penas que hoje é governado por um consórcio de ladrões, né? Já foram afastados e presos alguns dos principais protagonistas do golpe. Henrique Eduardo Alves, por exemplo, o primeiro-ministro a trair a Dilma, foi preso. Jadel Vieira Lima, idem. Eduardo Cunha, idem. Né? Os que ainda não foram, né? Michel Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco, se beneficiam do foro especial. A presidente Dilma Rousseff, por sua vez, tem sido recebida de tapete vermelho nas universidades do mundo inteiro para narrar essa história. De fato, é muito difícil explicar às pessoas esclarecidas no mundo como uma sociedade pôde se autodestruir, como ela pôde derrubar a primeira mulher presidente, honesta, honrada, e colocar essa súcia de ladrões no poder. Isso foi fruto da manipulação midiática, que também contou, evidentemente, com uma boa dose de preconceito. Muitas pessoas na classe média alta, não suportaram, né, que pessoas mais pobres fossem retiradas da invisibilidade, passassem a frequentar os bancos das universidades, os shopping centers e os clubes da elite. Então, essa soma de preconceito, né, ódio que foi plantado e semeado no Brasil nos últimos anos, gerou um ambiente para o golpe. Mas o Brasil vai poder se libertar dessa situação, né? Tudo que tem acontecido tem sido muito, muito instrutivo para os que ainda não se deram conta. Era esse o recado que eu queria passar a vocês em 2 anos de golpe no Brasil. Grande abraço a todos. Se vocês acharam que essa explicação é útil e convincente, por favor, se inscrevam na TV 247, nosso canal no YouTube, e também participem da campanha de assinaturas solidárias no site brasil247.com/apoio. Grande abraço a todos.